Olá, eu sou o Cabral e esse é o meu canal. Uma pergunta: você já brincou que sua mão fosse uma aranha? Do tipo, você andou com ela nas paredes, nos móveis da casa e outras coisas? Espero que eu não tenha sido o único. Independente da resposta, lhes convido para conhecer Super Adventure Hand, a personificação dessa brincadeira em forma de jogo. Lançado em 23 de setembro de 2023, desenvolvido e distribuído pela Devon Games, é um jogo de aventura e plataforma com elementos de puzzle. O jogo pode levar de entre 2 horas e meia a 5 horas por completo. O jogo apresenta interface e legenda nos seguintes idiomas. O mesmo não apresenta dublagem. Possuindo 50 fases mais uma fase bônus, podemos escolher entre ser uma mão canhota ou destra. As únicas diferenças ficam com o layout da fase e a posição dos itens. Começamos o jogo com uma mão em seu braço dando um passeio pelo bosque. Estranho, eu sei. Quando ambos são atacados por um terrível par de pés. Novamente estranho. E com o sequestro de nosso braço, temos que pôr a mão na massa para ir ao resgate. Tendo o controle em mãos, com o analógico esquerdo, nós podemos movimentar nossa mão, inclusive escalar certas superfícies, mas não podemos ficar de ponta cabeça. Podemos girar a câmera com o analógico direito, pular com o botão de ação inferior, dar petelecos com o botão de ação esquerdo, mas tome muito cuidado para não se aproximar do objeto, pois você pode acabar indo junto com ele, pois a mão foi programada para que todos os dedos servissem para caminhar, enquanto o polegar e dedo médio serve para atacar, enquanto a combinação polegar e indicador serve para segurar objetos, que acaba causando alguns problemas como esses aqui. Em certa fase sofro de artrite, na outra eu passo a ter hiperflexibilidade nos dedos. Pois bem, voltando aos controles, como dito anteriormente, com o gatilho esquerdo você segura o objeto, e combinando com o gatilho direito, você lança o mesmo. E com o D-pad você pode realizar gestos e até petelecos. É recomendado jogar com o controle, mas você também pode tentar jogar com teclado e mouse. O problema é que a configuração fica muito estranha. Os botões numerais 1 ao 4 supostamente trariam certas ações. Por exemplo, o 1 faz uma ofensa gratuita, o 2 dá um peteleco, o 3 estala os dedos e o 4 não faz nada. Para passar de fase, precisamos encontrar a caneca. Ela serve como um portal para a próxima fase. Na terceira fase, nós encontramos um relógio. Ele conta quanto tempo estamos demorando para passar da fase, o nosso recorde e o número de dedais coletados. Os dedais são os principais coletáveis do jogo. Com eles, podemos desbloquear novos itens cosméticos para pôr em nossa mão, como unhas, anéis e relógios. Eles podem estar à plena vista durante a fase ou escondidos. Caso o jogador decida refazer a fase e já tenha pego um dos dedais, ele não há de se preocupar em ter que pegar ele novamente. A partir da quarta fase, conheceremos os principais inimigos do jogo, os pés. Eles virão atacar o jogador dando-lhe uma bicuda. Não podem ser derrotados por petelecos. No máximo serem atordoados com explosões ou lança-chamas. E apesar de serem pés, eles não conseguem dar seus pulos. Alerta: o trecho a seguir contará com spoilers do jogo. Para pular essa parte, pule para essa demarcação do vídeo. As fases que serão comentadas agora são algumas que me chamaram a atenção e outras que complementam com a história do jogo. O Pequeno Motorista. Essa é uma fase muito divertida, onde pilotaremos um carro. É até como imagino que uma mão faria para dirigir. Nessa fase os controles mudam um pouco. O gatilho esquerdo segura o volante, enquanto o direito acelera e o botão de ombro direito dá ré. Necessitamos do carro para poder passar da fase, que é uma fase até que bem simples. É lava demais. Bem, o nome já entrega, né? Nessa fase precisamos nos equilibrar em uma esfera e pegar cada chave que está localizada em cada canto do mapa. Lembrando que se deixar a chave cair, ela volta para o lugar onde estava. Disfarce mão na roda. É a primeira e única fase de todo o jogo a possuir elementos de stealth. Sim, stealth. Com a utilização de uma meia, nossa mão pode passar despercebida pelos inimigos. E infelizmente é só isso. Não há medidor de desconfiança, ações que você não possa fazer, nada. Primeiro, resgate. Nos introduzirá uma outra mecânica, o resgate de mãozinhas, onde precisamos livrá-las de suas jaulas e levar elas até outro ponto do mapa. Com o estalar de dedos, elas podem nos seguir ou nos esperar. Seguimos diante da fase, as mãozinhas pegam suas respectivas xícaras, missão concluída. Eu só não esperava que meu pior pesadelo fosse começar. Fase 48.
Parecia ser uma fase simples. Atravessa um lado, liberte as mãozinhas, realize os ajustes para lançá-las para o outro lado. Realizo o lançamento, mas somente uma veio. Volto para lá e quando eu ia ajustar, percebo que uma xícara surge. A outra mãozinha havia me seguido. Posiciono as mãozinhas, aciono os mecanismos, me lanço e uma ficou. Volto, ativo e no momento que eu ia estalar os dedos, a mãozinha se vê em minha direção. E isso acabou acarretando na outra mão, indo em direção ao estalo. Consegui colocar ambas mãozinhas para outra plataforma, mas isso não impediu de uma das mãozinhas atentar contra a própria vida. Passo por alguns perrengues e mais uma dor de cabeça. Fim de fase, graças a Deus. Sem contar que antes da fase 48 tivemos a fase 42. Fase chata. Começa como qualquer outra fase. Anda, pula umas plataformas, avança. Então chega a pior parte possível. Aparecem essas plataformas em questão. Como podem ver, elas não se mexem até você pular nelas. Ou seja, você tem que usar as leis da física para tentar passar da fase. E é um porre. Até achar um jeito que não fosse tão complicado, me levou 8 minutos 26 segundos, enquanto o recorde mínimo, digamos assim, é de 13:40. Meu pai amado, pra quê? Fase 45. Essa é a fase onde encontraremos com o chefão. Sim, nós acabamos de chegar na fase do chefão. O jogo tem 50 fases, mais um bônus, e o chefão se localiza na 45ª fase, onde conseguimos achar onde está o nosso braço, e que a partir dele nascem mãozinhas. Nunca parei para pensar como funcionaria a reprodução das mãos. Qual o motivo deles terem sequestrado nosso braço? Pois bem, algumas fases anteriores e agora, vemos que o pezão tem um bom gosto por chapéus. E, bem, pés não foram feitos para fazer chapéus. E a música tema de batalha é um rock pauleira. Para derrotá-lo, precisamos jogar bombas nele, enquanto ele atira raios laser dos olhos. Essa fase é dividida por 3 etapas, uma contendo plataformas elétricas onde podemos pular e alcançar pilastras onde tem bombas, depois ele invoca pés para ajudar ele, e por fim ele retira as pilastras e as plataformas e temos que ir para perto dele, junto com os pés. Depois de derrotá-lo, nós podemos resgatar nosso braço e sair. O curioso é ter uma fase só para isso. As últimas 5 fases do jogo são fases de plataforma e de resgate, cujo diferencial é o acréscimo do braço, incrementando uma certa dificuldade. A fase bônus é na verdade a tela de créditos, onde apresenta a equipe por trás do jogo. E aviso, há um dedal escondido e tem recorte de tempo para ser quebrado. Super Adventure Hand é um jogo um tanto quanto razoável, tanto em mecânicas quanto em dificuldade. Algumas fases são mais criativas que outras, os desafios são até que interessantes, o jogo tem uma variedade de músicas que impede de ser repetitivo, e com as críticas construtivas desse jogo, quem sabe não venha uma sequência que resolva todos os problemas. Apesar de pequenas frustrações, eu acabei me divertindo com o jogo da Devin Games, e a mesma tem noção do que faz, visto que eles ajudaram a SMG Studios na criação do Moving Out 1 e 2, e possuem sua própria franquia, que começou nos aparelhos móveis, Extreme Forklift. Um jogo de empilhadeiras. E o terceiro está para sair e controlaremos uma girafa. Uou! Enfim, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Caso tenha gostado, curta. Caso conheça alguém que possa gostar, compartilhe. Caso tenha uma crítica ou sugestão de jogo, deixe nos comentários. Para acompanhar vídeos como esse, recomendo que inscreva-se no canal. Por hoje é só, até a próxima. Se cuidem.